Você sabe o que são hemoglobinopatias? Sabe o que é hemoglobina e pelo que ela é responsável? Ou quais são as hemoglobinopatias mais frequentes, bem como os seus sintomas e tratamentos? Não? Então este vídeo é para você. Dentro das hemácias, nós temos uma proteína chamada hemoglobina. Ela que dá cor vermelha ao nosso sangue e a sua principal tarefa é levar oxigênio dos pulmões para os órgãos e tecidos do nosso corpo. Então, qualquer alteração da hemoglobina implica uma perda da capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos. Se a redução for grande, temos o que chamamos de anemia. E uma das causas mais importantes de anemia são alterações nos genes que regulam a produção da hemoglobina. Sabendo disso, vem cá entender o que são hemoglobinopatias. As hemoglobinopatias constituem um grupo de doenças de origem genética em que mutações nos genes que codificam a hemoglobina afetam a sua estrutura ou a sua produção. As alterações estruturais são aquelas em que a hemoglobina produzida não funciona de forma adequada, o que leva a uma redução na vida útil das hemácias e outras complicações. As alterações de produção são aquelas em que resultam em uma diminuição na taxa de produção da hemoglobina, o que leva a graus variados de anemia. As duas hemoglobinopatias mais frequentes são anemia falciforme e talassemia. Eu sou a Rafa e eu vou falar um pouco sobre anemia falciforme. Você sabe o que é? Anemia falciforme é uma doença genética em que o indivíduo possui um grupo diferente de hemoglobinas, conhecido como hemoglobinas S. A doença falciforme se manifesta entre as pessoas que herdam dois genes com alterações na hemoglobina, um do pai e o outro da mãe. Uma característica importante das pessoas que possuem essa anemia é o formato de suas hemácias, que se assemelham a uma foice, daí o nome da doença. Essas hemácias perdem a elasticidade e não são tão eficientes no transporte de oxigênio, com maior dificuldade de fluir pelos vasos sanguíneos de pequeno calibre, formando aglomerados que impedem a oxigenação dos tecidos. Os principais sintomas da anemia falciforme são icterícia, que é a coloração amarelada na pele, palidez, infecções frequentes, desidratação, cansaço intenso, dores nas pernas, articulações, abdômen e tórax e até acidente vascular cerebral. Mas como é feito o diagnóstico? O teste do pezinho é o primeiro exame usado para detectar a doença falciforme, mas a confirmação é feita através do exame de sangue eletroforese e de hemoglobina, que detecta as hemoglobinas com mutação que causam a doença. E o tratamento? O tratamento irá depender da maneira como a doença se manifesta. Geralmente, os cuidados envolvem a prevenção de infecções através de antibióticos e vacinações, transfusões sanguíneas e medicamentos de uso oral. Além disso, nos últimos anos, o uso de transplante de medula óssea tem se mostrado bastante promissor. Outra possibilidade de tratamento experimental contra a doença falciforme é a terapia genética. Ela atua editando o gene defeituoso, possibilitando assim uma melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem com essa doença. A talassemia é uma doença crônica e hereditária, conhecida como anemia do Mediterrâneo. Ela ocorre quando há mutação em um dos genes envolvidos na produção da hemoglobina, que é formada de maneira anormal, causando a anemia. Existem três tipos de talassemia: a beta, a alfa e a menor, que variam de sintomas e gravidade. Os sintomas mais comuns envolvem o atraso no desenvolvimento e no crescimento, deformidades ósseas, em especial no rosto, cansaço excessivo e fadiga e pele amarelada ou pálida. O tratamento para a talassemia depende do tipo e da gravidade, então podemos destacar a transfusão de sangue, transplante de medula óssea, medicamentos e suplementos, ou até mesmo cirurgia para a retirada do baço e da vesícula biliar. Vamos falar do teste do pezinho? Ele ajuda a diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que podem afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido, mas que não apresentam sintomas detectáveis ainda na gestação, pois o feto está relativamente protegido pela placenta, que filtra muitos metabólitos tóxicos. Esse teste é feito entre o segundo e quinto dia após o nascimento do bebê. Ele consiste na coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar em papel filtro especial. Ele é feito nesse local, pois ali há muitos vasos sanguíneos que facilitam a coleta. Bebês prematuros também podem fazer o exame, sendo necessária uma nova coleta após 120 dias. O
teste do pezinho é gratuito e não só isso, ele é obrigatório em todo o território nacional desde 1992. Ele é oferecido tanto pelo SUS quanto pela rede privada. Nesse teste, nós podemos detectar algumas doenças, como a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência de biotinidase, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e as anemias falciforme e talassemia. Agora vamos falar da importância da doação da medula óssea. Bom, o transplante de célula-tronco hematopoética medula óssea vem se tornando um importante tratamento da anemia falciforme e outras doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas. Mas como esse processo ocorre? Primeiramente, pessoas com alguma dessas anomalias devem procurar doadores entre 18 e 55 anos de idade que tenham um bom estado de saúde, não tenham doença infecciosa transmissível pelo sangue, como HIV e hepatite, não apresentem histórico de doença neoplásica, como câncer, hematológica ou autoimune, como lúpus e artrite reumatoide. Para a doação, é feita uma coleta de uma amostra de sangue de 5 ml para testes de tipificação HLA, que conferem a compatibilidade. Seus dados serão incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, e em caso de compatibilidade com o paciente, você será contatado para realizar outros testes. Quais são as chances de encontrar um doador compatível? Entre irmãos é de 30%, mas muito pequena quando se busca doadores não aparentados. A coleta pode ser feita em cirurgia, através de punções na região pélvica posterior, osso do quadril, ou por aférese, que funciona como uma peneira tecnológica que coleta as células diretamente da corrente sanguínea. Se você quer ajudar as pessoas que ainda não possuem um doador, é só fazer um cadastro no Redome no Hemocentro da sua cidade. Para mais informações, acesse redome.inca.gov.br. Agora venha entender o papel do SUS nisso tudo. Por meio da Hemorrede e hospitais de referência, tem garantido diversos avanços a seus usuários. Atualmente, o SUS disponibiliza a medicação necessária para minimizar as complicações da doença falciforme e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em 2005, com o objetivo de mudar a história da doença falciforme no Brasil, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias. E desde 2015, o SUS passou a realizar o transplante de medula óssea para pessoas com doença falciforme, que consiste em um tratamento curativo. O SUS salva vidas, o SUS é nosso, defenda-o!